Fala pessoal, João da Avant Trading. Hoje é quarta-feira, né? Deixa eu ver aqui. Isso, quarta-feira, dia 22/10. Hoje é o nosso dia 16, né? Da nossa continha de 10k. A bruxa tá solta, pessoal. Porra, mais um dia de stop. Infelizmente, a gente tava com tudo alinhado, porém, como eu tinha passado no nosso Instagram, eu tava com medo de um ponto, né? De um ponto aqui do time frame de 1 hora, que o gráfico estava, né? O gráfico tava nessa zona aqui, interessante para compra. Eu falei, cara, eu fiquei bem preocupado do preço nessa zona, mas seguindo tudo que eu passo, tudo que eu passei, né, nos vídeos para vocês, principalmente no vídeo de alinhamento, time frame e tal, o preço ele tava 100% vendedor. O preço ele estava 100% vendedor, apesar de ele estar nessa zona de H1, o preço estava 100% vendedor, né? No H1 de fato, no order flow atual, ele estava na queda, né? Eu vou desenhar tudo aqui para vocês e depois mostrar a opção que a gente entrou vendedora. Lá no 15 minutos, pessoal, ele estava com muito pontinho, estava com muito ponto de como é que eu posso dizer? Muita zona de oferta para a gente poder fazer a venda, né? Pra gente poder fazer a venda. Nessa pernada inteira, nessa pernada completa aqui que ele teve, né? Desde as 2 da manhã, que começou às 2 da manhã, nessa quarta-feira, até aqui o final das 9 da manhã, ele tinha muito ponto interessante, ó. Tinha esse aqui, que ele veio até o final. Ele tinha o próprio de 5 minutos, que depois eu vou demarcar pra vocês, não vou marcar agora porque ele vai ficar muito ruim. Ele tinha esse aqui, ó, que veio até aqui. E tinha o principal, que era esse aqui. O que aconteceu? Você vê que fica até um em cima do outro, fica horrível de ver. Porém, vamos traçar um por um. Esse era o primeiro, tá? Que foi aonde eu entrei, né? Vou dar aqui o Ctrl Z. Esse era o segundo, tá? Segundo ponto. Era esse aqui que, inclusive, estava dentro desse primeiro, tá? E esse aqui era o nosso terceiro ponto. E aqui em cima. Bem aqui nesse ponto aqui. Tá? Aconteceu que nos 5 minutos, vamos vir aqui, ele tinha essa aqui é a região do 15, né? Porém, ele tinha feito preço abaixo desse fundo aqui, ó, nos 5 minutos. Ele fez a construção que estava continuando sua tendência de baixa. Aí ele também tinha essa zona completa aqui que eu tinha demarcado. Aqui, ó, bem aqui. Ó, bem aqui. Tá? Vou apagar ela aqui pra gente, pra ficar mais fácil da gente ver. Apagar essa região de preço. Aqui, guys, lá no 2 minutos, né? Lá no 2 minutos, aqui a gente tem nossa região, né? Ele fez interação vendedora. Ele teve força vendedora nesse ponto aqui. Eu vou apagar esse de baixo, tá? Vamos lembrar que aqui embaixo ele estava na região do H1. Beleza? Lá embaixo estava na região do H1. Aqui ele veio, ele testou a região. Num minuto ele teve candle de força vendedor. Porém eu não entrei. Eu não entrei. Ó, dava pra gente ter entrado aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Dava pra ter entrado aqui também. Tá? Todo esse ponto aqui era movimento de preço, dava para ter entrado, porque ele demonstrou força vendedora. Só que eu não entrei, tá? Eu achei que essa região ela não estaria tão forte assim. Eu poderia ter ficado de fora da operação? Sim, poderia. Porém, eu decidi por não entrar. Dito e feito. Ele estoparia a gente se a gente tivesse entrado. Beleza. Fechou. Vamos voltar lá no 15 minutos. Tá? Voltar lá no 15 minutos. Qual foi a região que eu deixei para entrar? Nessa região principal aqui. Que era essa daqui, que foi da pernadona de 15 minutos que ele tinha feito. Quebrou a estrutura aqui, ó, bonitona. Né? Fez preço abaixo, fez a tendência de baixa, ele continuou. A gente tinha essa estrutura aqui, foi nela que eu esperei para especular. O que aconteceu?
Olha essa rejeição que ele teve nesse candle de 15 minutos. Ele veio, ele tava vindo forte, ele tocou na região e já deixou esse pavio. Ele fechou abaixo. O que aconteceu? Falei, pô, eu não vou pegar nenhuma operação aqui ainda. Eu vou ver se o preço, se o movimento ainda tá com força compradora. Ele começou a fazer candle ele fez um candle menor que esse daqui. Falei, opa, ele já tá demonstrando força vendedora. Não tá tendo mais tanta força de subir. Aí ele fez esse de 15 minutos. Esse outro candle de 15 minutos, esse aqui das 11 horas. Tá? Que é esse candle aqui. Ele fez esse candle das 11 horas. Nesse candle foi o que confirmou. Falei, pô, acabou total a força compradora. Eu vou assumir posição. Né? Eu vou assumir ordem lá. O que aconteceu? Deixa eu colocar aqui a ordem para vocês verem. Aqui. Nossa, não é possível, eu apaguei. Que merda, velho. Eu apaguei ela, guys. Mas foi aqui, ó. Vou pegar aqui e aumentar. A entrada foi bem aqui, ó. Ó. Foi bem ali, tá bom? Ele foi só um pouquinho mais pra cima, porque eu peguei na retração do candle. Isso. Eu peguei esse preço aqui, ele voltou, ficou até um pouquinho no positivo, lá, acho que ficou 10 dólares, 15 dólares positivo. Depois o preço acelerou. Essa aceleração de preço teve motivo. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá nas coisas. O preço começou a acelerar. Veio até aqui em cima, faltou bem pouquinho pra estopar, né? Na primeira aceleração dele. Ele retraiu, eu falei, pô, caramba. Se esse preço retrair no 0 a 0, eu vou sair no 0 a 0, vou sair break-even. Porém, ele não voltou pra gente sair no break-even. O que aconteceu? Ele acelerou. Ele fez um padrão de movimento, guys. Esse seguinte padrão de movimento aqui, ó. Ele acelera, tá? Acumula. Acelera novamente. Acumula. E acelera novamente, assim ele vai fazendo. Até ele achar a principal resistência dele, que ele vai fazer isso. Ele demonstrou isso, porém eu não vi. Aqui, ó. Acelerou. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ele acelerou, acumulou, acelerou, acumulou, acelerou, acumulou, acelerou de novo. Entendeu? Ele fez isso. Porém, pô, eu tava com essa região. Se eu tivesse pegado essa ordem, se eu não tivesse deixado de pegar essa ordem e ele realmente fosse ao meu favor, ia ser muito mais difícil eu vir pra cá falar pra vocês, pô, apareceu a ordem, era pra eu ter assumido a ordem aqui, porém eu não assumi porque fiquei com medo. Não, pô, apareceu a operação, deu operacional, tem que entrar. A gente definiu o nosso plano, a gente tem que seguir o plano. O que tem que estar dentro do plano é o nosso stop. Quanto que é o stop? É 100 dólares. Então, o stop tá dentro do plano? Tá dentro do plano. Então, segue o plano. É simples. Segue o plano que você definiu para você ter sucesso no bagulho. Os nossos trades, o risco-retorno dele é de no mínimo 3 para 1. Se eu tenho um risco-retorno de 3 para 1, se eu tiver uma estratégia que é 40% assertiva, eu saio positivo. Entendeu? Então, siga o plano que você definiu. Somente siga o plano. O stop faz parte. Você tem que assumir o teu erro e jamais vitimizar ele. Porque se você ficar vitimizando o teu erro, você nunca vai para frente no trade, você vai ficar perdendo conta para sempre. Tá bom? Isso eu falo porque eu já fui assim. Eu já fui assim, tive que mudar para deixar de ser assim. Não é à toa que eu passei a primeira fase, a gente teve muitos stops. A gente passou em um trade de 5 para 1. Um trade que tinha possibilidade de pagar 5 para 1, a gente passou nele. Entendeu? E acredito que vai ser a mesma coisa dessa daqui. Vai chegar na segunda semana que eu vou ter que arriscar 2% e a gente passar no trade de 2% com 5 para 1 de risco-retorno. Tá bom? Aqui, tinha algum ponto que eu poderia ter assumido, trocado o meu viés? Não. Por quê? A gente ainda estava nas regiões do 15 minutos. Tá? A gente estava na região de 15 minutos.
O único ponto que eu ia trocar de vendedor para comprador era justamente aqui. Se ele estopasse a minha posição, ele fizesse preço acima dessa última pernada do 15, né, que ele fez aqui, aí o meu preço sim, eu sairia do meu viés de vendedor para comprador, entendeu? Porém ele estopou, eu aceitei isso e nesse momento aqui, pessoal, que ele fez, né, ele estopou a gente, foi justamente nos momentos que estava saindo os balanços, os resultados de balanço de lucro da Nasdaq, né? Das empresas que compõem o Nasdaq. O que acontece? Se o Nasdaq cai, o euro sobe. Essa é uma correlação que você consegue fazer entre os ativos, assim como o DX. Tá? O DXY também é uma coisa que eu vou passar para vocês. Vou fazer um outro conteúdo educacional falando sobre o DX, o índice DX. Entendeu? Se o Nasdaq cai, o euro sobe. Por quê? Com notícias ruins para os Estados Unidos, vai fazer com que o dólar caia. O dólar caindo, o euro se valoriza. Caramba, tem que fazer português também. Aula de dicção. Então, o dólar desvalorizando, o euro se valoriza. Porque a gente está negociando o euro USD, que no caso é o euro contra o dólar. Se o dólar desvaloriza, o euro se valoriza perante ao dólar. Entendeu? Então, esse foi um dos motivos da gente, tecnicamente, ter tomado esse stop. Porque, se vocês verem nos dias passados, essa mesma execução, ela dá dinheiro. A única forma que muitas vezes ela não dá dinheiro é quando acontece algumas anormalidades, que é notícia, eventos que não estão programados, o Trump falar muita coisa que hoje, justamente hoje, no momento que a gente assumiu posição, começou a votação do Congresso para parar com o shutdown, né, para entrar em acordo e parar com o shutdown. O Trump começou a fazer negociação com a Rússia para tentar acabar com a guerra da Ucrânia. Falou que talvez aumentaria a taxa contra a China e saindo o balanço da Netflix. Entendeu? Que foi horrível, que derrubou o Nasdaq e fez com que o euro subisse. Então teve tudo isso que acumulou todos esses eventos, fez com que a gente tomasse nosso stop, porque foi justamente no momento que o Trump começou a falar e sair resultados da votação lá no Congresso americano, o preço começou a acelerar e foi sem ré. Subiu sem ré, deu nem opção de break-even, né? Então, esse foi o dia de hoje, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês aqui no Financial Juice, né, que saiu os balanços, né? Eles ficam aqui na lateral esquerda, tá? Ele fala também os discursos ou alguma coisa, reunião que o Trump tem, que no caso foi aqui foi falando sobre a resolução de guerra e tal. Aí teve os resultados da Netflix também, da TNT, teve da Tesla que saiu também, da IBM, entendeu? Então, tudo isso impacta bastante no preço, tá bom? Amanhã é um dia que a gente vai ter que ter muita cautela, porque sexta-feira vai ter o CPI, né? Porém, eu fiquei sabendo de um dado que saiu vazado, que o pessoal do Federal Reserve lá perderam os dados do CPI, então já viu. Vai ficar uma loucura sexta-feira, o mercado, se vai sair o dado ou não vai sair, o mercado talvez fique lateralizado, fique bem parado. Eu tô vendo, né, que a gente vai ter que arrastar essa conta pra segunda semana. Eu já tô prevendo isso, né? Então amanhã a gente não tem muita notícia, a gente não vai ter nada, só se aparecer alguma coisa aqui de inesperado aqui no Financial Juice, ou então alguém começar a abrir a boca, começar a discursar, né? E aqui tá a nossa continha, pessoal. O trade de hoje, né, a gente saiu com $100 de stop, mais os $4 de taxa. Aí ficamos com $104 no negativo aí. Nossa conta no total está com $306 negativo. Para a gente passar essa conta, a gente precisa de um trade, né, que seja de $800 de lucro
E também a gente vai precisar cumprir com os mínimos trading days, né? Que são dias a partir de $50. O que que eu pretendo fazer? Conseguir um trade de 3 para 1, que a gente vai tirar o nosso stop, né? A gente retornar a nossa conta para o 0 a 0. Aí a gente já aumenta um trading day, né? Um trading days negociáveis acima de $50. E a partir daí a gente fazer mais um trade de 3 para 1, onde a gente vai ficar com $300 positivo. E o segundo trade a gente fazer um trade de outro de 3 para 1, que a gente vai fazer, né, mais $300 vai passar a nossa conta, vai atingir a meta de 500. Ou então um trade de 2% de risco, caso a nossa conta esteja positiva. Aí a gente vai fazer um trade de 2% de risco, a gente vai aumentar a nossa conta direta, a gente vai passar para $600. Aí a gente vai ficar só com um dia para poder cumprir com a meta aí de dias ganhos, né? Acima de $50, para a gente poder passar a nossa conta de fato e ir para a conta financiada. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. A caça o Halloween chegou mais cedo, né? As bruxas chegou mais cedo aí no nosso projeto. E um break-even ontem e um trade de stop hoje, com o Trump falando, saindo dados, várias coisas no meio do nosso trade, fica difícil. Então, é isso. Esse foi o dia de hoje. Deixa teu comentário aí o que você tá achando da série. Se você tá aprendendo alguma coisa com isso. Isso é muito interessante. É muito gratificante pra mim também. E segue a gente no Insta. Tem aí, vou deixar o Insta nosso na descrição. Eu expliquei várias coisas que saíram, né? No meio do trade que tava acontecendo. Foi com um dos supostos que aconteceu. E o que eu quero deixar pra vocês é o seguinte. Assuma o erro. Não vitimize teu erro. Foi um erro? Não sei. A gente tá posicionado no momento que começou a sair um monte de notícia. Será que foi um erro? Assuma o erro. Entendeu? Não vitimize o erro. Quanto mais você vitimizar o teu erro, nunca você vai se corrigir. O problema de estar posicionado naquele momento foi meu. Então o erro foi meu. Assuma teu erro, saia fora o mais rápido possível, que ainda dá tempo de você recuperar toda a merda que você fez. Tomamos $100 de stop, estamos com $300 negativo. Na primeira fase a gente chegou a ficar $400 negativos, depois foi só pra frente. Passamos a nossa conta. Quem sabe essa segunda fase não seja da mesma forma. Beleza? Tamo junto e até o vídeo de amanhã. Espero que eu venha com um take pra vocês. Valeu, galera. Tamo junto.